Uma breve de Guiana, Late, parte 1. No caso aqui seria uma breve história de Guiana. Aqui eu acredito que faltou um A. Meu tio já escreveu isso aqui, eu acho que com mais de 80 anos. Então essa é a primeira intervenção que eu faço e última, porque senão eu vou ficar parando demais a leitura aqui, por conta de alguns equívocos que eu acredito que ele fez. Começando. Olha, eu esqueci de falar no vídeo anterior. De antemão já falo que vou dar belas gaguejadas aqui, porque a leitura é complicada. Ainda que o pragmático do assunto, o móvel, seja engenho, mas desde que o engenho andava incorporado à vida urbana, associando a face econômica, o fator família, o tradicionalismo e mais partes por aí entende que não deveria tão somente abordar ao aspecto rural, mas entrando no contexto social global no tocante à cidade. Faça assim tal baldeação por entender que acentuadamente aqui os fatos de qualquer tempo interessam e para muitos os do passado, enquanto a lição dos atuais a todos servem. Em revelação ao pretérito, nem a todos prestam utilidades, nem a todos prestam utilidades, servindo sempre para quem lhes sabe dar seus competentes descontos, segundo a funcionalidade, as novas circunstâncias. Um contraditório de um período, de uma época, sempre recebedora de uma boa análise. Por estas lógicas é que suscita-me o desejo de anunciar sempre notícias, o que me obriga a discorrer o lápis. Por outras, a dispensa me impõe a muitos detimentos e ressalvas. Ainda que seja goiana, encharcada de história, contudo não tenciono promover originalidades, mas entrante nos existentes contrastes que se avançam. Outra, não me estou apresentando como autor literário, dizendo igualmente não inovar a nada, apenas em muito dos casos confrontar a novas adaptações trazidas pela existência dos tempos, das oportunidades e renovadas ocorrências com total diferenciação aos usos tradicionais, hoje em completa distância dos fatos. O que daqui em diante iremos acompanhá-los com vistas mais no passado, menos no presente e nenhum comparativo para o futuro. Quanto ao nome Goiânia, tem a sua origem indígena, primitivamente dita Aldeia de Guena, por Frei Vicente do Salvador, em sua história que concluiu no ano de 1627. Posteriormente, o cronista jesuíta, o padre Serafim Leite, ainda em 1612, chamava a aldeia de Santo André de Goiânia. Desmembrando-se daí outra corruptela que o presente
que o presente Goiânia nada estudada sobre o significado etimológico, o que o sentido exprime, traduz ainda de qualificação pouco significativa, talvez pela não facilidade de ser verificado. A Goiânia que eu vi, sem contudo pretender dela fazer cabedal de história, bem menos do neologismo história, mas umas breves de referências que, para melhor narrá-los, quanto ao meu objetivo de agradar, não para divertir, supondo sempre o real, sem omissões nem acréscimos, algumas circunstâncias segundo a natureza das coisas que, vindas de mim, possa referir, recreando por espírito alguns feitos sociais, o que se compreende em meras memórias anais, quando faço por este, tendo por louvável intuito, mesmo que merecido, de melhores perfeições pelo tempo em que andamos. Em alguns casos, por ter sido eu protagonista ou testemunho ocular, me pratico com mais atenção. Verdade é que nada se perde em ter se registrado, ainda que seja o mínimo em significância, desde que não se enviesse as verdades, não sendo só pela condição de sentimentalista de quem vê diferentes qualidades nos feitos temperados de outras espécies, mas em atendimento à atendimento à carente necessidade, referir-me às transições desses níveis, onde haverei de entrar em minudentes casos, dos quais estou sempre senhor do que sei e os hei de falar, do começo ao mais alto avistado, no que me faço lembrar, vezes até em reduzir, sem omissões, caso alguns, desde que surjam nos tópicos dos assuntos, em conferir uma sequência lógica, sem os devaneios, em conferir uma sequência lógica, sem os descuidos de aplicações. É maneira geral em se dizer, quem conta um fato acrescenta um quarto. Na mesma referência, outro adágio faz afirmação em acréscimos de contagens, em dizer que todo veado baleado é grande e gordo. Tudo dito e feito em linguajar corriqueiro, mas das vezes em desuso, para assim empregar o termo da época, contudo, sem violentar
a estilos. Refiro-me ao tópico de coisas que têm nome iguais, sem surgirem as do passado, enquanto aos acostumados de se falar, faz-se até atraente, creio. A Goiânia do passado quase me recordam a memória e que levo até onde chegar meu juízo recordatório. Sabiam-se assim que só por eloquência ao realismo de determinados fatores em Goiânia me atraem a muitos depoimentos, não por mim metendo a sério dos saberes, em tudo o mais limitado de sua história, que já não me dei por estudioso destas ciências, e nem de outras. Apenas o de sabê-las e entanto repassá-las a outros curiosos da mesma minha escala. Enquanto gostaria de saber mais e quanto mais daqueles antepassados, digo assim, do que hei e de que tive fontes fidedignas. Ainda que eu